Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a parábola do filho pródigo ou do pai misericordioso tem lições que perpassam os séculos. De todas as histórias que Jesus contou, esta é certamente a mais famosa, a mais pintada, a mais cantada, a mais pregada, a mais lembrada, porque nós nos vemos na parábola, nós nos vemos como aquele filho que sai, mas aquele filho que volta, e a alegria do pai em receber, a alegria do pai em colocar túnica, anel, sandália, matou novilho gordo, aquele que estava morto, está vivo, aquele que estava perdido, foi encontrado. Um pai, ele tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu entre eles os seus bens. Aquele filho mais jovem saiu e partiu para uma região longínqua, onde gastou tudo aquilo que tinha numa vida desenfreada. Terminado com todo o seu dinheiro, veio naquela região uma fome, e ele passou por muita necessidade. Foi pedir trabalho e conseguiu apenas aquilo que ninguém gostaria de fazer. Pense num trabalho que ninguém gosta de fazer. É esse que ele conseguiu: cuidar dos porcos. Ali não se sabia quem era gente, quem era porco, que ele comia e ele queria comer da lavagem dos porcos, mas nem isso lhe davam. Certo dia ele caiu em si, o arrependimento. Como é bom quando a gente cai, não é? Saulo só virou Paulo depois que ele caiu. Então ele caiu em si e ele disse: quando os empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui passando fome, vou levantar-me, voltarei ao meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E ele volta. Quando ele estava ainda ao longe, o pai o avistou, correu, o abraçou, o beijou, e aquele filho disse, muito arrependido: oh meu pai, perdão, eu pequei contra Deus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai não deixa nem completar a frase: trazei túnica, anel, sandália, coloque no meu filho e vamos festejar, vamos fazer festa. Ele estava morto e agora está vivo, ele estava perdido e foi reencontrado. Opa, e começaram a festa. O irmão mais velho estava trabalhando, quando ele chegou ouviu música, cantos, e perguntou: o que está acontecendo? O empregado disse: é teu irmão que voltou, o seu pai o recuperou com saúde e matou para ele um novilho cevado. E aquele filho não queria entrar, ficou lá fora, chateado. Mas aquele pai que vai buscar um novo que volta, ele também sai para buscar o mais velho. O que aconteceu, meu filho? Por que você não quer entrar? É, meu pai, eu te sirvo há tantos anos, você nunca me deu um cabrito para festejar com meus amigos. Agora vem esse teu filho que esbanjou os teus bens numa vida desenfreada e gastou tudo com prostitutas e faz para ele uma festa, matando um novilho cevado? E o pai respondeu: oh meu filho, tudo que é meu é teu, tu estás sempre comigo, mas é preciso festejar, porque esse que você chamou de meu filho, ele é teu irmão. Ele estava morto, eu recuperei com saúde. Ele estava perdido e foi reencontrado. Esta é a maravilhosa parábola do filho pródigo. Rembrandt, no século 17, ele vai pintar este quadro magnífico, que é o filho pródigo, a volta do filho pródigo. Você está vendo em casa detalhes de um quadro enigmático, e que Rembrandt ele vai passando valiosas lições para as pessoas de ontem e para as pessoas de hoje. Vamos definir no quadro quem é quem. Aqui nós temos a figura do pai. Este é o filho mais jovem, que é o filho pródigo. Nós temos ao lado o filho mais velho. Aqui nós temos o Rembrandt, que é o pintor. Ele se colocou no quadro.
temos um servo que observa e uma mulher quase oculta no quadro. Não é apenas uma bela pintura, mas Rembrandt, ele conseguiu colocar nesta tela, com a pintura a óleo, todo o significado daquele episódio. E tudo é muito bem traçado. Primeiramente, nós temos os dois triângulos. Um que aponta para o céu, a eternidade, a plenitude. E o outro que aponta para a terra, a imanência, o pecado. Acompanhem comigo os triângulos. Aqui nós temos o primeiro triângulo formando o Pai como centro deste triângulo. Repito o gesto para você visualizar em casa o triângulo. É como uma seta que aponta para o alto. Olhando para o Pai, nós temos que levantar a cabeça. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. E na parábola, o Pai é Deus. Então este primeiro triângulo, ele aponta para cima. Saindo deste triângulo, eu tenho o segundo triângulo que aponta para a terra, para o pecado. É o triângulo que forma o filho pródigo. Aqui está o triângulo neste desenho. Triângulo que aponta para baixo, triângulo que aponta para cima. Este é o desenho. Acompanhe de casa como que Rembrandt pintou este quadro. Triângulo que aponta para cima, triângulo que aponta para baixo. A junção desses dois triângulos vai dar exatamente na cabeça do filho pródigo. O alvo, o centro, é a criatura pecadora. É a ovelha que se perde, é a moeda que se perde, é o filho que se perde. Então o centro deste traçado de Rembrandt vai cair exatamente no filho. Um filho que volta de cabeça raspada. A cabeça raspada é sinal de penitência, é sinal de conversão. O filho, ele não volta trazendo os porcos, isso é importante dizer. Ele deixou os porcos no chiqueiro e ele volta ao pai. Se você observar a cabeça do filho, muito boa esta imagem em casa, a cabeça do filho lembra a cabeça de um feto, um neném. E por que um feto? O pai o está gerando. O pai está começando com ele uma nova história, uma nova vida. Quando é que começa uma nova vida? Quando a criança é gerada no útero da mamãe, aquele pequeno zigoto já é uma nova vida. Mas quando aquela criança, no dia do parto, nós falamos, a criança nasceu. Então, essa cabeça do filho pródigo simboliza uma criança, um neném. Ele está de joelhos. Veja que quem está de pé é o filho mais velho. O filho mais velho, ele está em posição ereta, posição vertical. Quando você olha, aqui pode pegar o quadro todo, isso. Aqui nós temos o filho em pé. Aqui nós temos o pai. O pai não está em posição ereta. O pai se curva sobre o filho, como se gerasse aquele filho. E aqui nós vemos o filho ajoelhado. O colocar-se em joelho, de joelhos, é sinal de pedido de perdão. Vamos fechar agora na cabeça e nas mãos do pai. Aqui nós temos, vamos esperar primeiro, fecha, depois joga a imagem no ar, né? Vai ficar bonito.
Então nós temos aqui a cabeça do filho e as mãos do pai. Observe bem o que eu vou mostrar para você agora. Feche lentamente nas mãos do pai. Coloque as duas mãos bem grandes na tela. Você que está em casa, preste atenção nisso. Pode fechar mais. Bem grande, a mão do pai acolhendo o filho. Dá para fechar mais? Não? Então está bom. Observe. A mão do pai de cá não é a mesma de cá. Esta mão, ela é masculina. É uma mão de homem. É a mão de um pai que acolhe, de um pai que refaz, um pai que oleiro, que molda. Mas se você presta atenção na mão de cá e compara as duas mãos, esta é uma mão mais feminina, o dedo mais alongado. Significa que Deus nos ama também com amor de mãe. Lembre que quando o filho pródigo saiu de casa, o pai dividiu a herança, e não há na história a mãe. Não tem mãe na parábola, porque a parábola fala do pai. Mas quando o pai acolhe o filho, ele o acolhe com mão de pai, mas com atitude de mãe. A Bíblia diz que não há amor mais parecido com o amor de Deus que o amor de mãe. Pode a mãe esquecer o seu filho? Pode a mulher esquecer aquele que ela gerou no útero? Ainda que isso aconteça, eu não te esqueceria jamais, vai dizer Deus. Então o Rembrandt, ele consegue, nesta nova gestação, o amor paterno e o amor materno. Veja que o filho, ele traz na cintura uma corda amarrada. Ele não está com uma túnica solta. A túnica solta, chamada de túnica talar, é a túnica do filho. É a túnica do filho. E este laço que aparece na túnica do filho, exatamente esse, mostra uma disposição ao caminho, uma disposição para ter um coração indiviso. O cinto, a caminhada, o cingir-se. O padre, ele também celebra a missa com a túnica amarrada. Hoje, com a cor litúrgica, aqui está, é o símbolo. Este símbolo significa este coração indiviso entregue a Deus, alguém que vive o celibato, que entregou a sua vida ao Senhor. Então quando o filho pródigo, ele aparece com esse cinto, significa alguém que está disposto a começar de novo, a não sair de novo, a permanecer e a ter com o pai um longo caminho. Vamos olhar os pés do filho pródigo. Rembrandt foi muito sábio quando pintou aqui da seguinte maneira: note que um pé está descalço e a sandália do lado, o outro pé está calçado. O pé descalço, Rembrandt vai dizer que é a humanidade decaída, a humanidade que cai no pecado e que perde a dignidade de filho. Que naquela época só andava calçado o filho, dentro de casa só andava calçado o herdeiro, e aqui no pé descalço é como se ele perdesse a herança, é como se o ser humano perdesse a salvação. Mas no caminho de volta a Deus, ele está com um outro pé calçado. É a metade do caminho. É a conversão diária, é a busca dos sacramentos, é esse calçar-se de Deus para caminhar como filho de Deus. Olhando o rosto do Pai, você verá que toda a luz do quadro, toda a luminosidade do quadro vem do rosto do Pai. Rembrandt ganhou esta notoriedade
porque ele sabe lidar muito bem com luz e sombra. Então, quando ele pintou o pai, você pode ver que do quadro todo, a luz do quadro vem do rosto do pai. É o pai que ilumina toda a cena. O vermelho na roupa do pai e o vermelho na roupa do filho significa o amor e a misericórdia. Por que que o filho que volta não tem sobre ele uma capa vermelha? Que quando ele sai da casa do pai, ele perdeu a graça de estar com o pai. O filho mais velho tem uma capa e ele olha para o irmão de cima para baixo. Se você fecha, e ele vai fazer isso agora, no rosto do filho mais velho, ele tem uma visão daquela que a gente comenta assim: fulano de tal me olhou do alto a baixo. Sabe aquele olhar? Este é o olhar do filho mais velho. Veja, e aqui Rembrandt trabalha uma linha onde ele contempla ao mesmo tempo a atitude do pai e a volta do filho. É um olhar de cima para baixo. Agora coloque o olhar do pai. O olhar do pai não é um olhar de cima para baixo. Nesse triângulo se traça, aí acompanhe o triângulo de casa novamente. O triângulo, atenção, aqui está a ponta, aqui desce. Aqui é a linha que vai passar na cabeça do filho. Note que o pai, ele não tem a cabeça, mostra o padre, não tem a cabeça assim, olhando para o filho. A cabeça do pai se inclina. É uma cabeça que se inclina em direção ao coração. É uma cabeça de misericórdia. E os olhos do pai para o filho, ele está a 11 graus. Não é um olhar direto de condenação, é um olhar de misericórdia. Claro que eu penso ser difícil, não sei se conseguiria fechar ainda mais no rosto do pai, mas um olho do pai se dirige ao filho. O outro olho do pai está fora do quadro. Dá para você ver em casa, dá. Olha aqui, ó. Um olho do pai se dirige ao filho. O outro olho do pai se dirige para fora do quadro. O pai está olhando para quem? Para mim e para você. Para você que está em casa agora, que está contemplando esta pintura. Nós somos hoje este filho pródigo. Nós somos aquele que devemos estar ajoelhados aos pés do Senhor. Muitas vezes com um pé descalço, mas com o outro disposto a recomeçar. Claro que há os olhares. Aqui vários olhares estão no quadro, olhando para este filho que retorna. Pode abrir tudo aqui agora. Aqui está uma explicação, também um pouco resumida, do quadro do filho pródigo ou do pai misericordioso. Olhando para este quadro, eu sou chamado a me colocar como este filho, que é gerado novamente no amor do pai, no carinho da mãe, disposto a caminhar, recomeçando uma vida, assumindo o batismo, a confissão, a Eucaristia. Quando fala que o filho caiu em si e diz: pai, eu pequei, é o sacramento da confissão. Quando diz que ele recebeu túnica, é a túnica batismal, o sacramento do batismo. O novilho gordo é o Cordeiro de Deus, a Eucaristia. A sabedoria do pai mais velho, que aponta para as coisas do alto. O filho que volta arrependido, porque se deixou levar pelas coisas da terra. Se você une os 4 pontos, nós temos uma cruz, a cruz da redenção, e a junção da cruz é exatamente na cabeça. Ou seja, o centro da nossa vida, da nossa mente, deve ser sempre buscando as coisas do alto. E se porventura neste quadro nós formos o filho mais velho,
que possamos nos alegrar com a alegria do Pai. Não é apenas o filho do Pai que volta, é também o meu irmão. Que esta bela pintura nos ajude neste domingo da alegria a voltar a Deus. Sempre que nós voltamos a Deus tem festa, tem banquete, tem cordeiro gordo, porque há mais alegria no céu por um pecador que se converta do que por 99 justos que não precisam de conversão. Esta é a verdadeira alegria. Eu me alegro com a alegria do coração de Deus. Eu me alegro estar na casa do meu Pai, porque aqui sempre tem pão com fartura, o pão da Eucaristia. Receba agora, aí na sua casa, o Santíssimo Sacramento, o pão consagrado, alimento para a nossa alma. É o Senhor vivo e ressuscitado a nos visitar. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Deus se alegra tanto com o filho que volta, como aquele que não saiu. Para o filho mais novo, o pai não diz nada, mas toma várias atitudes: túnica, anel, sandália. Para o filho mais velho, que já está de túnica, anel e sandália, para este o pai se dirige: meu filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Mas era preciso que nos alegrássemos, porque o teu irmão, ele estava morto, e olha, ele está vivo. O teu irmão estava perdido e ele foi encontrado. O pai ama o que sai e ama o que fica. E aquele filho que volta, agora o pai é que tem um movimento de sair para buscar o mais velho. Veja, meus irmãos, o pai, ele não sai para buscar o mais novo, mas ele espera com que ele volte. Mas para buscar o mais velho, aquele que nunca saiu, é o pai que sai para buscá-lo. Cada filho o pai trata de uma maneira e ele ama os dois. É por isso que nós podemos adorar o Senhor, bendizer o Senhor, exaltar o teu santo nome, porque o Senhor nos espera, o Senhor nos aguarda. Deus, Ele tem saudade de nós. Deus, Ele tem saudade de você. E hoje nós podemos dizer: eu voltei, mas eu voltei, porque aqui é o meu lugar. Sem ti não posso ficar. Então, meu Pai, receba a minha adoração, receba o meu coração. Neste momento, eu convido você a colocar aos pés de Jesus a sua vida. E não tenha vergonha de Deus. Você não precisa ter vergonha de Deus. Apresenta para Jesus aquele chiqueiro que talvez você viva, que ninguém sabe. Talvez você não tenha vivido num chiqueiro todos os dias da semana. Graças a Deus por isso. Mas você sabe que todo pecado mortal é um ir ao chiqueiro. Todo pecado mortal é você sair da casa do Pai e ir comer a lavagem dos porcos. Apresente para Jesus
Qual tem sido esse chiqueiro que você tem visitado às vezes? Qual tem sido aquele pecado que você não está conseguindo vencer? Qual é aquele vício que tem te escravizado? Quais são os prazeres do mundo que tem te seduzido? E junto com este incenso que nós colocamos aos pés do Senhor, eu convido você a colocar aqui o seu incenso, a colocar aqui a sua oração, a colocar aqui a sua intenção. Você que está comigo pelo YouTube, coloque aí no chat, coloque aí nos comentários os seus pedidos de oração. Eu convido você que está conosco pelo YouTube, coloque aí agora no chat: o meu lugar é na casa do meu Pai. Vamos ver quem é o primeiro a escrever isso aí. Vamos lotar agora os comentários. O meu lugar é na casa do meu Pai. O meu lugar é na casa do meu Pai. É por isso que eu voltei. É por isso que eu voltei. Aqui é o meu lugar. Sem ti eu não posso ficar. Aqui é meu lugar. Receba, Senhor, o incenso da minha adoração. Receba, Senhor, a minha vida, a vida da minha família. Assim como a fumaça do incenso, ela vai subindo ao céu, sobe na presença de Deus as nossas orações, as nossas intenções. Eu sei, Jesus, aqui é meu lugar. dai-me força para resistir à lavagem do mundo. Dá-me força Eu sei, para dizer não que não posso aos prazeres mundanos. Dá-me força para abandonar este chiqueiro. Aqui é meu lugar. O que Deus poderia fazer por mim que ainda não fez. Ajuda-me, Senhor. Eu preciso cair e ter noção da realidade. Sem ti não A Bíblia diz que aquele filho, ele caiu em si. Quando é que eu vou ter a mesma atitude? Quando é que eu tomarei a decisão de voltar para Deus sei. e abandonar tudo que desagrada o coração de Deus? E neste abandonar tudo, você vai abandonar lugares, você vai abandonar pessoas, você vai abandonar situações. Se não posso ficar. Aquele filho, quando decide voltar ao pai, ele abandona um lugar. Qual é o lugar? O chiqueiro. Ele abandona pessoas. Quais pessoas? O patrão que ele colocou no chiqueiro. Ele abandonou os amigos de bar. Ele abandonou as prostitutas. E ele abandona também a situação. Qual situação? De querer comer lavagem. Escute o que o Deus está usando da minha boca para dizer a você. Por mais que você tenha fraqueza, por mais que você tenha voltado ao chiqueiro, por mais que você tenha pecado, o amor de Deus por você não diminuiu. Deus te espera, Deus te ama como filho, e Ele tem para você túnica, anel, sandália. Volta para o Senhor, lute pela sua salvação, lute pela sua santidade. Deus conhece você e Ele tem visto que não é fácil. Ele tem visto a sua luta, Ele tem visto a sua lágrima, Ele tem visto você acordar de madrugada clamando a misericórdia. Ele tem visto o seu jejum, a sua abstinência, a sua mortificação. E Ele conhece também a sua fraqueza. E Ele entende as suas quedas. Porque o mal não pega leve.
O diabo não pega leve com você, e ele sabe muito bem o nosso ponto fraco. Estamos na casa do Pai, voltamos para a casa do Pai, mas de vez em quando o diabo coloca no nosso coração a saudade do chiqueiro, e a gente fica pensando até em fazer uma visita, e tem gente que até faz essa visita e se suja todo, volta pior do que estava antes. Precisamos, meus irmãos, pedir ao Espírito Santo que nos dê constância, resiliência, para permanecer com Deus. Quantas e quantas pessoas abandonaram o Senhor, abandonaram a casa do Pai, voltaram, mas não conseguiram permanecer. Vem um colega, aparece uma situação, o celular, a internet, e quando você assusta, está lá no chiqueiro de novo. É preciso permanecer com Deus, é preciso permanecer na casa do Pai, porque é o nosso lugar. O meu lugar é junto de Deus, o meu lugar é na casa do Pai, o meu lugar é buscando as coisas do alto. A minha opção é dizer não ao pecado, não ao pecado, não ao pecado, não às pessoas que me levam ao pecado, não aos lugares que me levam ao pecado, não às situações que me levam ao pecado. Eu quero voltar. Eu quero voltar porque sem ti não há alegria. Longe de ti não há bênção, não há graça. Quando eu volto, eu ganho presentes. A túnica batismal, o anel da filiação, a sandália da propriedade. Eu ganho banquete, Eucaristia. Sempre que você volta ao Senhor, tem Eucaristia, tem festa. Deus nos dá tudo isso. E o que é que nós lidamos? Desgosto? Não. Adoração. É por isso que nós estamos nesta adoração. Nós somos agora milhares e milhares de pessoas numa rede grandiosa de evangelização, rádio, internet, TV, celular. E nós queremos dizer ao Senhor do nosso amor. Diga para Jesus do seu amor. Quantas e quantas vezes nós trocamos a casa do Pai pelo chiqueiro do mundo. Quantas e quantas vezes, na nossa carência e no nosso desejo de ser amado, aceito, nós voltamos ao chiqueiro de onde saímos um dia. Quantas e quantas vezes nós que estamos na casa de Deus e temos alegria de servir ao Senhor, nos vemos visitando os chiqueiros existenciais. Mas como o nosso coração é tocado,
Como o nosso coração é tocado quando pela sagrada confissão nós voltamos ao Senhor e olhamos para o seu rosto e vemos que o seu olhar não mudou. Deus continuou nos amando mesmo estando longe. Deus continuou nos querendo bem mesmo estando longe. E aqui, meus irmãos, lágrimas brotam dos nossos olhos pela imensidão da misericórdia e do amor do nosso Deus, que é o nosso Pai. A Bíblia diz que quando Pedro negou Jesus por 3 vezes, ele chora amargamente. E muitos, estudando este texto, vão dizer para nós: por que Pedro chora amargamente? Muitos vão dizer: porque ele traiu o Senhor. Não, tem uma razão mais profunda e mais bonita. É que quando Pedro nega Jesus 3 vezes e o galo canta, Pedro caiu em si. E quando ele olha para Jesus, ele vê que Jesus está olhando para ele. Mas o olhar de Jesus para Pedro não era o olhar do filho mais velho. Ah, você que esbanjou tudo, gastou tudo. Não, era o olhar da misericórdia. O olhar de Jesus para Pedro é um olhar que dizia para Pedro assim: eu entendo você. Eu compreendo a tua fraqueza. E eu te amo, Pedro. Como é bom, meus irmãos, você voltar para Deus e não receber um sermão, mas um abraço, um beijo, demonstração de amor, de carinho, de afeto. Como é bom abraçar quem a gente ama. Como é bom beijar quem a gente ama. O beijo no rosto de um amigo, no rosto de um filho. O ósculo bíblico, o judeu até hoje se saúda com um beijo. Quando você tem a alegria de conhecer alguém, aquele beijinho do muito prazer. Deus é este que nos espera. E nós queremos voltar. Deus eterno e todo-poderoso, nós os louvamos, exaltamos e bendizemos, porque a parábola do filho pródigo, e nós que rezamos este belo quadro da volta do filho pródigo, nós que nos colocamos neste quadro, nós entendemos o amor de Deus por nós. Nós compreendemos naquele quadro qual é o nosso lugar. Eu quero voltar à casa do meu Pai. Lá tem pão com fartura. É na igreja que nós temos a Eucaristia. É na igreja que nós recebemos a túnica batismal. É na igreja que nós recebemos o perdão dos pecados pela Santa Confissão. Eu quero voltar. Ajuda-me, Jesus, a romper com todo o meu pecado e a buscar uma vida de conversão e santidade. Dignai-vos abençoar a cada pessoa que está aqui, a cada família que nos acompanha. Abençoe as nossas casas, os objetos colocados para esta bênção, peças de roupa, remédios, exames,
carteiras de trabalho, carteiras de motorista, água, sal, fotos de família, pessoas que estão doentes, recuperando de cirurgia, pessoas que vão ser operadas esta semana, mulheres que querem engravidar, mulheres que estão grávidas com problemas na gestação, casais em crise, pessoas desempregadas e endividadas. Sobre todo o nosso material religioso, terços, escapulários, medalhas, que a tua bênção nos visite. Nós queremos, Senhor, o teu abraço. Nós queremos, Senhor, o teu ósculo. Nós queremos, Senhor, túnica, anel, sandália. Abençoa o teu povo e dá-nos a tua paz. Após a bênção, eu convido a cantarmos de novo esta mesma canção, mostrando que eu quero voltar, que o nosso lugar é na presença de Deus e que eu quero adorar o Senhor. Recebamos a bênção do Santíssimo Sacramento.